Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bem com você? Tudo bem com a sua família e com as suas unidades? Foi bem de festas? Tudo em paz? Espero realmente que sim. E vamos para o Vem Segue-me desse ano. A partir de agora vamos estudar o livro de Doutrina e Convênios nesse ano de 2025. O ano passado estudamos o livro de Mórmon, que é o Outro Testamento de Jesus Cristo, e nele nós aprendemos que o propósito dele, o livro de Mórmon, é nos aproximarmos mais de Cristo. E nesse livro de Doutrina e Convênios também vamos ver sobre isso. Vamos ver sobre as verdades que foram restauradas no Evangelho para a igreja nesses últimos dias e vamos ver também, claro, que temos que nos aproximar de Cristo através de seus ensinamentos, seu exemplo e seus mandamentos. Vamos para o estudo então. A primeira presidência e o Quórum dos Doze, eles ficaram pensando como eles iam comemorar o bicentenário de um evento que mudou o mundo. 200 anos atrás, em mais de 200, perdão, no ano de 1820, um jovem estava confuso e ele queria saber qual igreja era verdadeira. Ao ler uma passagem em Tiago, ele viu que tinha que orar e, em resposta à sua oração, que foi com tanta fé, Joseph Smith, que era esse rapaz, viu Deus, o Pai, e Jesus Cristo, seu Filho, descendo dos céus e falando com ele. E a primeira presidência, o profeta com seus conselheiros e o Quórum dos 12 apóstolos pensaram o que iam fazer. Ia fazer um monumento, ia fazer placas igual dos 10 mandamentos, que foi recebido por Moisés, não. Eles criaram um monumento em palavras. Esse ganhou o título de A Restauração da Plenitude do Evangelho de Cristo, uma proclamação bicentenária ao mundo, o qual relata a primeira visão e tudo que Jesus Cristo fez e continua fazendo desde então. Sim, realmente Cristo ele vive, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele apareceu ao povo aqui nas Américas e nesses últimos dias ele restaurou sua igreja, seu evangelho. E então vemos que o evangelho foi restaurado pelo desejo de uma pessoa que buscou a Deus. E como foi esse desejo? Comentamos agora há pouco. Joseph ele lê a passagem lá em Tiago 1,5 que fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas Tiago também fala para a gente pedir com fé, para não duvidar. E a fé de Joseph Smith foi tão grande que ele também teve a oportunidade de ter sua oração respondida, e nessa oração ele queria saber qual religião ele deveria seguir, porque cada uma falava uma coisa diferente, cada uma dava uma interpretação diferente da Bíblia. Aí ele ouviu do pai e do filho que ele não deveria se unir a nenhuma delas, mas que o evangelho seria restaurado e que ele, num processo, ele ia restaurar o evangelho. O interessante nós vemos que entre a primeira visão, que foi em 1820, até a data da dedicação e a restauração da igreja, no dia 6 de abril de 1830, levou-se 10 anos. Não foi uma coisa assim de repente, vou fazer uma igreja e pronto, e acabou-se sem que seguir. Não, ele levou alguns anos para poder receber as placas, das quais continham o livro de Mórmon, e depois de mais algum tempo, aí sim, através da restauração e por revelação, aí sim ele recebeu a incumbência e restaurar o Evangelho, e aí dedicou a igreja no dia 6 de abril de 1830, como falamos. E eu também, do meu testemunho pessoal, eu também tive uma dúvida parecida, porque eu vi que existia milhares e mais milhares de religiões, mas eu ficava confuso. Em cada uma que eu ia, escutava algo diferente, de um mesmo versículo da Bíblia acabava tendo milhares e mais milhares de interpretações diferentes e eu ficava confuso.
Aí você que está me assistindo vai dizer, mas nas outras igrejas não fala de Cristo? Sim, fala. Nas outras igrejas também não tem pessoas boas? Sim, com certeza tem, fiz amizades, mas porém a fome do Evangelho, como foi profetizado lá no Velho Testamento, em Abacuque, eu crescia mais e mais, porque eu não sentia a minha fome pelo Evangelho saciada. Pelo contrário, as minhas dúvidas aumentavam cada vez mais e mais, até um dia que eu ajoelhei do jeito que eu fazia, que eu sabia fazer oração, eu pedi ao Pai Celestial que Ele me mostrasse, Deus me mostre qual é o caminho que eu devo seguir, qual é a igreja a qual eu devo me filiar. E aí, pouco depois, em resposta às minhas orações, uma ex-colega de escola, ela se sentiu inspirada a pedir aos missionários que fossem na minha casa me ensinar. Então eu comecei a receber as palestras, tive as lições, e aí aos poucos também a minha fome do Evangelho foi saciada. Eu comecei a ter minhas dúvidas esclarecidas, eles me ajudaram bastante, os missionários, e eu também busquei, procurei, e até que eu vi que era a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a qual eu deveria me filiar, me batizar, e já estou há mais de 34 anos. Também tive a oportunidade de servir uma missão, tenho uma família, um filho que já serviu missão de tempo integral também, e sou realmente grato ao Pai Celestial pelo amor que Ele tem a cada um de nós, e Ele tem inspirado a essa minha amiga de escola a ter pedido que os missionários fossem lá na minha casa me ensinar. E a restauração também temos que fazer em nossas vidas. Não basta simplesmente batizar, e eu já estou salvo pela graça, não. A gente tem que nos esforçar diariamente. Então temos que ver em nossas vidas o que nós podemos restaurar. É algum erro que temos que corrigir, algum hábito que a gente deva parar, é alguma coisa que devemos aperfeiçoar. Tem muito, e a gente não é perfeito, então temos muitas coisas no qual nós podemos nos perguntar, fazer um autoexame e ver o que nós podemos fazer para que cada um de nós possa se restaurar a nossa vida, para que a gente possa nos aproximar mais e mais de Deus. E então nós vemos que a proclamação, ela começa mostrando o amor de Deus por cada um de nós. O amor que nosso Pai Celestial tem é realmente infinito, algo que ainda foge da nossa compreensão, inclusive da minha mesmo, mas nós vemos que tudo que Deus nos faz, Ele nos prepara, Ele nos ajuda para que podemos cada vez mais nos aperfeiçoar. Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, para que a gente possa realmente progredir. E a declaração é interessante. Na aula aí, na sua escola dominical, na sua sala, pode ler e estudar melhor, mas nós vemos realmente vemos o amor que Deus tem por cada um de nós. O seu Filho, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Redentor, e o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, à medida que nós buscamos a orientação dele e que procuramos também seguir o seu direcionamento, a sua inspiração. Quanto mais formos obedientes, mais teremos a companhia do Espírito Santo em nossas vidas. Então falamos mais uma vez, vamos dizer, a respeito da experiência de Joseph Smith. Ele estava realmente confuso, porque já naquela época havia muitas igrejas e cada uma dizia uma coisa, e como eu estou falando de um mesmo versículo da Bíblia, várias interpretações diferentes eram feitas, e ele também estava com dúvida, confuso, até que ele foi para casa, ele leu a passagem lá em Tiago,
E interessante que Tiago ele falou, ele disse, né, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e vai ser lhe dado. E Tiago também, ele fala que peça com fé, porque aquele que não tem fé é igual à onda do mar que é jogado de um lado para outro. E Tiago também diz, não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus. E Joseph, ao ler esse versículos, principalmente esse, né, peça a Deus, ele ficou tão tocado que ele foi para um bosque orar, e aí ele sentiu que ele devia orar. E não foi algo assim instantâneo, ele sentiu alguma força invisível tentando o impedir de fazer oração, mas ele foi firme, ele foi constante e ele aumentou a cada vez mais a sua fé. E aí, em resposta à sua oração, ele viu os céus se abrirem e ele viu dois personagens parando no ar e uma voz, um deles falou apontando para o outro, este é meu filho amado, ouve. Em resposta à sua oração, Joseph viu Deus, o Pai e Jesus Cristo, e foi dito a ele que não se filiasse a nenhuma daquelas denominações, mas que através dele a verdade ia ser restaurada. E foi isso que aconteceu. Ele, tão logo ele havia comentado que ele havia tido essa visão, os pastores, as pessoas falaram, o que? Você está inventando coisa, isso acabou com os apóstolos. Mas não, o mesmo amor que Deus ele tinha pelas pessoas naquela época, ele de Cristo aqui na terra, ele teve pelas pessoas que viveram antes e pelas pessoas que iriam a nascer depois de Cristo aqui na terra, como é o nosso caso, e de tantas outras pessoas. Então, realmente, o amor de Deus por nós é infinito. Nós sentimos isso a cada dia pelas bênçãos que Ele nos derrama. E aí, então, através de Joseph, a igreja foi restaurada. A igreja, vamos falar um pouco, a igreja porque é onde o local onde a gente vai se reunir para podermos buscar a Cristo. O nome é de Jesus Cristo, vimos lá no livro de Mormon. Se a igreja é de Jesus Cristo, tem que ter o nome dele. Dos santos, que quer dizer membros da igreja, não quer dizer que nós já somos perfeitos, estamos em busca da perfeição, mas que é assim como era chamado na época da Bíblia. Os santos quer dizer quem está filiado à igreja. E dos últimos dias, porque é a época que nós vivemos. Nós estamos nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo aqui na terra. E através da restauração da igreja e do evangelho, tudo que existia na igreja de Cristo na época antiga foi restaurado, como o batismo para a conversão, o arrependimento, exercer a fé, o poder, o sacerdócio, os dons do Espírito, o batismo pelos mortos, o dom do Espírito Santo, a oração, a caridade, profetas e apóstolos. E vamos ver então, lá no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, o livro de Efésios, o capítulo 4, dos versículos 11 até o versículo 15, e fala assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
está bem claro a palavra do apóstolo Paulo ao povo de Éfeso, conhecido esse livro no Novo Testamento como o livro de Efésios. Ele disse, e as pessoas naquela época e outras falam, mas por que a necessidade da igreja? Por que precisa existir uma igreja? Porque na igreja a gente vai ter um encontro com Cristo e, como ele diz assim, para que a gente não seja levado por todo vento de doutrina, porque cada um falou uma coisa, mas para que a gente saiba onde a gente possa encontrar a verdade completa e sabemos qual o caminho que devemos seguir. E ele fala, pela unidade da fé, buscando o conhecimento do Filho de Deus. E ele deixa bem claro que a cabeça da igreja é Cristo. Foi naquela época e é nessa época atual. E ele fala a respeito de apóstolos e profetas. E então o livro de Doutrina e Convênios também fala a respeito disso. Vamos ver a seção 124, os versículos 31 e 36, porque tem muitos versículos na lição que a gente pode ler, mas a gente não tem como para não ficar muito maçante, mas tudo que existia naquele tempo, o batismo, o sacerdócio, a igreja, foram restaurados nesses últimos dias. E algo mais também aqui que ele vai falar agora. Ordeno-vos, porém, a todos vós, meus santos, construí-me uma casa, e concedo-vos um tempo suficiente para me construirdes uma casa, e durante esse tempo vossos batismos ser-me-ão aceitáveis. Porque se decretou que em Sião e em suas estacas e em Jerusalém, lugares esses que designei como refúgio, estarão os lugares para vossos batismos pelos mortos. Ao longo da aula do estudo, nós vamos ver das lições, vamos ver bastante a respeito disso. O templo também foi restaurado. O templo é o local sagrado onde nós fazemos ordenanças para as pessoas falecidas, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a igreja ou que chegaram a falecer sem que elas pudessem se tornarem membros, para que elas possam ter a oportunidade, que essa é uma das grandes missões da igreja. Nós temos o aperfeiçoamento dos santos, a proclamação do evangelho e a redenção dos mortos. Cada um de nós tem entes queridos que já se foram e pessoas também que foram importantes, mas que não tiveram a chance do evangelho, e podemos fazer por eles todas essas ordenanças. E nós vemos os templos, hoje em dia, o templo serve justamente para isso, fazer o trabalho vicário, que é a redenção dos mortos. Isso ajuda a eles que recebem e ajuda particularmente também a cada um de nós. Portanto, fazemos a obra do Senhor. E também na sexta regra de fé fala: cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, etc. O evangelista que ele está se referindo aqui são os patriarcas, são aqueles irmãos inspirados que nos dá a bênção patriarcal, que é a revelação pessoal que cada um de nós recebe para sabermos o direcionamento de nossas vidas e o que o Pai Celestial espera de cada um, para podermos nos aperfeiçoarmos até um dia chegarmos a ser como Ele. E aí agora a pergunta: pelo que nós somos gratos no Evangelho de Cristo? Como que nós estamos demonstrando gratidão pelo Evangelho? O que nós estamos fazendo? Nós estamos compartilhando a mensagem? Nós estamos servindo almoço para os missionários? Nós estamos colaborando com os missionários de alguma forma? O que nós já estamos fazendo e o que podemos fazer a mais para podermos aperfeiçoar os santos,
para que a gente levar o Evangelho e redimir os mortos. O que nós estamos fazendo e o que podemos melhorar nesse sentido? É uma pergunta pessoal, cada um de nós deve fazer esse exame pessoalmente e em família também. E a restauração ela prossegue. Algumas revelações são dadas por quê? Porque a igreja sempre em ocasiões diferentes há provações e desafios diferentes. A igreja, claro, sempre recebeu revelação, por exemplo, ao longo sempre o que nos é dado, o que nos é esperado de nós. Você pode dizer, mas como assim? Por exemplo, na época do século XIX e grande parte do século XX, ainda não existia a internet. E hoje a internet é uma grande realidade e tal, a gente, em um aparelho simples, a gente pode conversar com várias pessoas em todo lugar do mundo simultaneamente, coisas que antigamente eram difíceis. Mas todo o avanço também, mas todas as criações, assim como tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Nós, por exemplo, aprendemos como fazer uso sabiamente da internet e de outros aparelhos que existem, como o rádio, a televisão, a mídia em geral. Então, houve desafios na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos também um desafio agora na época do Covid-19, o coronavírus, se preferir dizer, mas a revelação é fundamental. A gente deve, sempre por isso que temos profetas e apóstolos, cada época, os desafios, muitos vão ser semelhantes, mas alguma época sempre tem algum desafio, algo que é diferente de uma outra, e por isso a necessidade de termos um profeta. E sei que realmente temos um profeta vivo hoje em dia, que no caso o presidente Russell M. Nelson. Já está aí com 100 anos, mas continua vigorosamente procurando o bem-estar de todas as pessoas. E os céus, eles estão abertos. Eu gostaria até de sugerir que na sua aula, na escola dominical, nesse próximo domingo, fosse cantado o hino número 1, A Alva Rompe, porque esse hino ele fala a respeito da restauração do Evangelho e é muito importante e tem tudo a ver com aquilo que está sendo estudado e ensinado. E eu também, algo particular que eu fiz que eu gostaria de comentar, é que algo interessante é que desde a restauração do Evangelho, desde a restauração da Igreja, já no século XIX, grandes invenções foram realizadas, como a lâmpada incandescente, o fonógrafo, o cinema, o telefone, o automóvel, enfim, outras coisas. Olha só que interessante, você vai dizer, mas a Revolução Industrial foi no século XVIII, lá nos anos 1700? Sim, concordo. Mas todas as grandes invenções começaram a partir do momento que o Evangelho foi restaurado. No século XIX ainda, mesmo com pouco recurso, mesmo com pouca coisa que existia naquela época, comparado a hoje pode-se dizer que é nada, mas olha quanta coisa só já foi criada. Ainda no século XIX, entre os anos 1830 até o ano 1899, 1900, se você preferir. Aí chegou o século XX, as coisas que existiam foram também, as que foram aperfeiçoadas, como continuam sendo aperfeiçoadas até hoje. Então, se você pode fazer uma pesquisa, vai lá no Google e joga invenções que foram criadas no século XIX e veja o que foi criado a partir de 1830. E no século XX, claro, século XXI, tem muitas coisas. Então, essa é a aula de hoje. Essa é uma introdução
mas fala coisas importantíssimas e valiosas e fundamentais. E espero realmente que você goste, que esse ano possamos continuar juntos fazendo esse estudo, né, de doutrina e convênios, que vai nos ajudar e nos edificar bastante. Eu presto realmente o testemunho que eu sei que a igreja é verdadeira, que esse livro, Doutrina e Convênios, realmente é algo inspirado por Deus, e já tive a oportunidade de estudar também por completo, e realmente me edificou e me ajudou, e vai continuar me ajudando, assim como vai ajudar você também. Essa é a aula de hoje. Um grande abraço. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo e o canal para os seus contatos e nas suas unidades, estacas, e para seus parentes e amigos, é claro. Mais uma vez, um grande abraço e desejo realmente que você tenha um ótimo ano de 2025 e que seus sonhos, suas metas possam realmente se tornar realidade. Até mais, obrigado, tchau.